bem-vindos ao Fala Doutor, o programa que traz informação de qualidade sobre saúde e bem-estar direto com quem mais entende do assunto. Hoje vamos falar sobre um mal que tem atingido milhões de pessoas no mundo inteiro, especialmente profissionais que lidam com alta pressão no dia a dia, a Síndrome de Burnout. Você já se sentiu esgotado emocionalmente, com perda de energia e desânimo constante no trabalho? Pois é, pode ser mais do que cansaço. E para nos ajudar a entender os impactos dessa síndrome no nosso cérebro e no sistema nervoso, é que a gente veio aqui conversar com um especialista, o neurologista Dr. Ítalo Almeida, que vai esclarecer tudo sobre o burnout, como afeta a nossa mente, corpo e saúde a longo prazo. Fique aí com a gente e descubra como identificar os sinais, buscar ajuda e, principalmente, recuperar o equilíbrio. É isso, minha gente. Eu já estou aqui com o Dr. Ítalo Almeida. Ele é neurologista e vai justamente ajudar a gente nessa conversa. Doutor, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui, poder ajudar. Sempre é muito bom ter esse papo com nossos especialistas e eu gostaria de pedir que o senhor explicasse logo de cara o que é exatamente o burnout do ponto de vista neurológico. A síndrome de Burnout é um esgotamento físico e mental que a pessoa tem uma espécie de despersonalização e para de dar valor às coisas que dava antes, tamanha fadiga em que se encontra, né? Então, as áreas cerebrais mais envolvidas por conta do cortisol alto durante um período grande são a área do hipocampo, né, que é responsável pela memória, e a área pré-frontal responsável pelas decisões. Então, começa a ter comprometimento dessas áreas, o que influi no rendimento do trabalho, né, e, por isso, é chamada de síndrome de exaustão. A pessoa se sente exausta e sem sentir que tem possibilidade de melhorar. O senhor falou aí sobre o uso do cortisol. Isso, no caso, essa medicação afeta essa área do cérebro que pode acabar desenvolvendo burnout? Tem algum fator externo para além do cansaço, né, do esgotamento físico por causa da demanda de trabalho? Alguma medicação, alguma coisa que interfira no desenvolvimento do burnout? Sim, esse cortisol que eu me referi não foi o uso de medicação, que certamente é um fator muito ruim para o cérebro. O uso de corticoide, de cortisol, é muito ruim para o cérebro por conta desses neurônios que podem morrer naquelas áreas. Mas o cortisol que eu estava me referindo é da produção da própria pessoa, o estresse do próprio trabalho, da vida que leva, com pouco descanso, com muita demanda, sem os horários de lazer respectivos, tirar férias e etc., né? Isso tudo é que passa a ter, às vezes, com problemas de sono, né? Isso tudo faz aumentar o cortisol. Então, é o cortisol da própria pessoa, né, que faz essa agressão toda no cérebro. Com o tempo, esse gasto tão alto de cortisol, com o tempo, a glândula adrenal, que é a glândula que o produz, reduz a produção e nessa fase que a gente chama de síndrome de exaustão. Nessa época já não tem nem cortisol para segurar todo aquele estresse. Né? Agora, outros fatores, existem muitos fatores que a gente chama causas neurobiológicas da doença. A maioria das pessoas que acaba tendo burnout, ela tem uma inflamação cerebral que vem de uma inflamação sistêmica, que hoje boa parte da humanidade tem, né? Porque a gente consome muito ultraprocessado, faz muito pouco exercício de maneira geral e consome muito ultraprocessado e alimentos inflamatórios, né? Ultraprocessados que são ricos, além dos aditivos, em açúcar, sal, etc., né? Sódio. Então tem esses fatores neurobiológicos, isso desregula, né, o eixo que regula o cortisol, essa inflamação cerebral. Tem também a microbiota comprometida, e a microbiota é muito importante, as bactérias que tem no nosso intestino que ajudam a produzir neurotransmissores e substâncias que ajudam o nosso cérebro a funcionar. Então, as pessoas que acabam se dispondo, tendo, digamos assim, o terreno mais aberto para o burnout, ele tem esses fatores neurobiológicos. Por exemplo, 60% dos casos de síndrome de burnout tem uma condição chamada SIBO, que é uma sigla em inglês, para um supercrescimento de bactérias que eram para estar só no intestino grosso, que elas sobem para o intestino delgado. Então, esse supercrescimento aí impede a produção de várias substâncias que são necessárias para o bom funcionamento do cérebro e do metabolismo como um todo.
Como é que a pessoa identifica quais são os sintomas, os sinais de que tem a síndrome de Burnout? Pergunto isso porque ela pode ser facilmente confundida, inclusive, com outras questões, como depressão, ansiedade. Então, queria que você explicasse como a pessoa pode identificar. O número de sintomas aí é muito grande, tem sintomas tanto da área da ansiedade quanto da depressão. E uma das coisas mais importantes é a sensação de esgotamento mesmo, de cansaço e de negatividade. Para a gente fechar o diagnóstico, esse diagnóstico é principalmente clínico, não tem nenhum exame, eu não posso fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia que diga isso é Burnout. Sim. O diagnóstico é clínico e se baseia muito em questionários, né? Tem um questionário com várias perguntas que a pessoa preenche e de acordo com esses critérios a gente diz se ela é classificada como Burnout ou não. O diagnóstico, quem tem experiência, né? Então quem já tem muita experiência em lidar com estresse, a gente já dá o diagnóstico clínico às vezes sem necessitar do questionário. Mas, ok, o preenchimento do questionário é que pode dar um número mais detalhado. O que a gente tem que ter equilíbrio, né? Durante o dia a dia, durante o trabalho, ter equilíbrio emocional, controle emocional de todas as atitudes durante o trabalho, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho confortável, né? E saudável também. Então, essa questão de troca, de ter controle emocional, até que para quem é líder tem que ter essa postura e esse posicionamento. Ter a condição de trabalho favorável para que ele possa ir retornar e trabalhar feliz. Que a gente trabalha em cima disso. Eu, particularmente, trabalho com que a minha equipe fique feliz. De todas as formas que ele se sinta feliz para vir trabalhar. Que a atitude tem que ser essa, né? Agora, existe assim uma predisposição genética de algumas pessoas para que desenvolvam a síndrome de Burnout ou não? É somente a partir desses fatores externos, o estresse, essa alta demanda mesmo? A predisposição genética nessa área de saúde mental, como várias outras áreas, né, das doenças crônicas hoje, ela existe, mas a influência dela não passa de 20%. Olha. Os trabalhos mais recentes mostram isso. Já tem trabalho de muitos anos, e a Universidade de Stanford publicou em 2001 que a influência genética na maior parte das doenças, inclusive cerebrais, não passaria de 17%. E hoje, quanto mais se faz trabalho, se chegou ao máximo de 20% a 25%, mas a grande maioria é menos de 20%. Ou seja, 80% da influência no desenvolvimento de uma condição diz muito mais respeito ao que a gente chama de epigenética, ou seja, o comportamento que eu tenho, a vida que eu levo, os hábitos que eu tenho, que vão fazer com que os genes que nasceram comigo se expressem ou não. Por exemplo, alguém que tem o ApoE4, que é o gene mais comum na doença de Alzheimer. Sim. Hoje tem estudos mostrando que pessoas que têm ApoE4, se tiverem uma alimentação muito adequada, fizerem exercício cognitivo, relaxamento, etc., não desenvolvem a doença. Enquanto pessoas que não têm ApoE4 e que têm esse comportamento ao contrário, não fazem exercício, comem muito mal, muito ultraprocessado, etc., desenvolvem. Né? Então, a influência hoje da genética não é ela que manda mais na biologia. A biologia hoje é comandada pela epigenética, o comportamento que faz com que os genes da gente não mudam, mas a proteína que o gene produz muda. Então ele expressa ou não aquela doença de acordo com os hábitos que a pessoa tem. Pois é, você que está aí ligando sua TV agora, a gente está conversando com o doutor Ítalo Almeida, ele é neurologista e está ajudando a gente aqui a compreender um pouco mais sobre a síndrome de Burnout, que a gente tanto ouve falar e pouco sabe sobre o assunto. Existe forma diferenciada de como o Burnout afeta homens e mulheres? Não, é muito parecido, as mulheres são um pouco mais acometidas, mas ambos, o sofrimento é bastante intenso. Não existe uma separação específica. Agora, como é que, por exemplo, o Burnout pode afetar outras áreas? Por exemplo, o sistema nervoso autônomo, ele é afetado também a partir da identificação dessa síndrome? Como é? Sim, toda a área do sistema nervoso, né? O eixo que ajuda a regular isso também do sistema nervoso autônomo, o eixo que é HPA, que a gente chama, né? Hipotálamo, pituitário e adrenal, ele é atingido também, a pessoa pode ter vários sintomas físicos também relacionados a isso, alterações de sudorese, de pressão, muita coisa. Em relação às mulheres, a pergunta anterior, uma observação.
As mulheres são um pouco mais acometidas e nelas, às vezes, é um pouco maior a incidência pelo fato de serem realmente mais ocupadas, mais atribuladas na nossa sociedade do que os homens, né? Porque além de hoje elas trabalharem como nós fora, elas em casa elas têm um trabalho que às vezes é maior do que os homens. Então a carga de trabalho acaba sendo maior, elas em relação a crianças, a filhos. Então tem um excesso que acaba gerando um comprometimento um pouco maior nela. Já tive. E como? E o que é que você sentiu na hora? Uma vontade de gritar, de sair correndo, de não aguento mais. Foi que você conseguiu reverter a sua? Eu comecei a me dedicar, né, às atividades físicas, à academia, a cuidar de mim, do meu corpo e, consequentemente, da minha saúde, né? E aí eu fui melhorando. Vontade de fazer sem pensar, jogar tudo pra cima, quebrar o pau, sair arregaçando o primeiro que vem na frente. Mas aí, como eu não posso perder meu réu, então a gente respira fundo e deixa lá. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dos sintomas, né? Porque muita gente pode estar nos assistindo, pode estar em casa, ter essa sensação do cansaço, mas não necessariamente ter algum outro sintoma que possa se perceber como burnout. Então, para além do cansaço, da fadiga, dessa vontade de desistir de tudo, né? Que eu imagino que seja algo muito nesse sentido, existe, por exemplo, sintomas como enxaqueca, limitações motoras. Eu queria que o senhor explicasse um pouco em relação a isso. As limitações motoras são muito raras, né? Mas sintomas como dor de cabeça, sim, uma fadiga extrema, sim. E um sintoma que é muito importante, que costuma ser uma coisa assim, muito típica, que varia em relação a quando a gente compara com ansiedade e depressão puras, é o que a gente chama de despersonalização. A pessoa passa a não ligar muito para os resultados do que está fazendo, para as pessoas que está vivendo, se isola bastante. Então, tem muitos sintomas nesse sentido. E a fadiga geralmente é muito intensa, e o negativismo. É importante também a gente fazer um alerta quando se fala de burnout e de depressão e de outras, né, de outras síndromes ou doenças como essas, para a importância da participação da família. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação a isso, porque não é incomum a gente ouvir de pessoas coisas do tipo: ah, mas isso nunca existiu, isso é maluquice, isso é coisa de gente que não quer trabalhar. Então eu queria que o senhor citasse um pouco aí de como essa família ou a sociedade ali, as pessoas que convivem, podem ajudar a identificar o burnout também em relação ao tratamento. E cooperar, né? Porque esse apoio familiar é super importante. Imagine, a pessoa está vendo o mundo todo com negativismo enorme, as áreas cerebrais dela não funcionam da melhor maneira, e a família ainda começa a negar, ele se sente ainda muito mais isolado, né? E com a tendência muito maior a acabar cometendo das maiores consequências negativas do burnout, que é o suicídio, que é uma taxa alta, né? Uma taxa bastante alta de suicídio nas pessoas que têm burnout. Então, esse apoio familiar é uma coisa super importante, a compreensão. Às vezes, precisa que a família vá ao psicólogo ou ao médico para que esses possam explicar, para poder darem o devido valor. Essa história de cobrança que foi que você citou agora, eu acho bem interessante. Eu vejo muito isso aqui no consultório, quando entram, às vezes, casais. Mas você não era assim, que as pessoas não entendem como o mundo vai mudando, como a demanda vai mudando, como a sobrecarga e aquilo que a pessoa suporta tem um limite. Sim. E às vezes o outro não percebe. É muito importante essa amorosidade, esse respeito, né? Para antes de ficar apontando o dedo, procurar conhecer um pouco mais para dar apoio ao invés de criticar. Tem uma amiga que tem, né? Então é uma doença séria que precisa ter cuidado. Já faz 1 ano e não foi reconhecido pelo INSS, ela teve que entrar com uma ação judicial, né, para poder ter esse reconhecimento com 3 outros médicos atestando a mesma doença. Então existe uma dificuldade para isso também, né? Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre justamente isso, sobre as possibilidades de tratamento. A pessoa está achando que tem a síndrome de Burnout, vem ao seu consultório buscar ajuda. Quais são os primeiros passos? Como é que o senhor recomenda que seja feito esse tratamento? Tem muita coisa para ser feito, como eu falei, tem muitos fatores neurobiológicos, inflamação, etc. Então, a gente atua em várias áreas, né? A principal e digamos assim, a mais efetiva de todas, que isso foi fruto de uma revisão da Cochrane, né?
quando é feita uma revisão Cochrane, é uma coisa muito valorizada na medicina, porque o Cochrane é um grupo de pesquisadores independentes, sem fins lucrativos, sem nenhum financiamento, então é uma coisa muito fidedigna de maneira geral, né? E um dos melhores fatores, sem dúvida, são a neuromodulação, digamos assim, cerebral, né? Momentos de repouso, tem uma técnica chamada neurofeedback, ou neurometria, que faz uma regulação das ondas cerebrais, que nesse transtorno todo, as ondas cerebrais ficam completamente desreguladas e esse neurofeedback ajuda bastante a regular. Então, técnicas de meditação, técnicas de respiração, hoje existem muitas técnicas de respiração, algumas que a pessoa pode aprender facilmente, né? Então, isso tudo melhora. A gente dá um apoio aqui nutricional muito importante, como eu falei, tem uma base de inflamação nesse cérebro, eu preciso desinflamar, então o paciente é orientado a reduzir muito os ultraprocessados, a reduzir o excesso de produtos, por exemplo, modificados, todos eles têm muitos aditivos que são tóxicos para o cérebro. Estou falando daquilo que é diet, aquilo que é zero. Eu vou nos restaurantes hoje e vejo como a população não tem essa informação, né? O que é zero é pior ainda, porque as pessoas só ligam para a caloria e não conseguem ver que essa história da caloria, eu me formei na década de 80, foi nessa época mais ou menos que foram lançados produtos diet, todo mundo dizendo agora como não tem caloria, todo mundo pode comer tudo. E ninguém vai engordar, e a humanidade vem engordando cada vez mais, porque o que engorda a gente é excesso de aditivo. Excesso de aditivo é muito pior do que o número de calorias, porque as comidas da natureza, mesmo que a gente coma mais, o nosso corpo sabe metabolizar, ele tem essa sabedoria, está no nosso genoma, né? Mas esses aditivos não, são neurotoxinas que deixam o cérebro inflamado, vários outros órgãos inflamados, e o corpo não consegue expulsá-los. E aí eles começam a acumular uma série de outras coisas. Então, é importante evitar esse tipo de produto modificado, né? Então, a gente atua também no estímulo ao exercício físico, ao contato com a natureza. A gente sabe que o contato, simplesmente andar numa praia, ou numa praça, ou num lugar onde tem algo parecido com a floresta, onde tenha muitas árvores, aumenta o BDNF, que é uma proteína que protege o cérebro dessa perda neuronal. Então a gente acaba atuando em várias vertentes. No sono, o sono é extremamente importante, então a gente melhorar a qualidade do sono do paciente, fazer o que se chama de higiene do sono, ensinar os hábitos que fazem com que se tenha um sono mais profundo, né? Ensinar que dormir mais cedo é muito saudável para o cérebro, principalmente depois dos 40 e mais ainda depois dos 60, porque é a hora de regenerar. Então, os estudos hoje de sono mostram que cada hora dormida antes da meia-noite regenera em 2 horas o nosso corpo. Cada hora depois da meia-noite regenera só 20 a 30 minutos. De forma que, se eu durmo de 9 às 4 da manhã, de 9 às 12 é como se eu tivesse dormido 6 horas. Eu acordo 4 muito mais descansado do que alguém que foi dormir 1 hora da manhã e acordou 9 da manhã. Em tese tem 8 horas, mas como cada hora dessa só vale meia, ele dormiu 4, aí acorda cansado, ele acorda 9 cansado. Então, é preciso a gente aprender a dormir mais cedo, só deixar para festividades e comemorações dormir mais tarde, né? Mas a nossa rotina precisa disso. Precisa dormir com a barriga mais vazia. A última refeição deve ser 3 horas antes, né, da hora de deitar. Então, toda essa higiene do sono também, isso tudo é orientado para poder ter uma melhora global. E o suporte, o suplemento das substâncias, das vitaminas e minerais que deixam o nosso cérebro com um bom funcionamento. A vitamina D é extremamente importante, a vitamina B12, o ômega 3, né, que reduz produtos inflamatórios, o magnésio, que entra em 300 reações no corpo, e muitas delas no cérebro. Então, a gente faz um trabalho integrativo mesmo, né, baseado em vários pilares. E a gente espera que com esse programa, né, com tudo que o senhor está trazendo aí de informação, as pessoas se conscientizem também, né, doutor, para que possam adotar esses hábitos antes mesmo de se verem aí diante de uma possível síndrome de Burnout. Sim. Porque muitas vezes a gente fica nesse ritmo acelerado, antes de dormir tem que estar na frente do celular, acompanhando tudo ali o tempo todo, e não se dá esse tempo aí necessário para fazer meio que um ritual antes de dormir, se preparar realmente para ter
uma noite de sono mais tranquila e um dia, consequentemente, mais produtivo, né? Sim. Agora, eu queria que o senhor me explicasse, também são usados medicamentos antidepressivos, ansiolíticos nesse tratamento ou somente as mudanças de hábito já conseguem um resultado? Nós aqui começamos sempre com hábitos naturais e com suplementos naturais. E com suporte de psicólogos. Nós temos na nossa equipe aqui nutricionistas e psicólogos, então é muito importante o apoio psicológico. Mas, se o quadro responde mal ou se já chega num estágio muito intenso, aí eventualmente pode ser usado, né, tanto antidepressivos quanto ansiolíticos, medicações, que a gente sempre faz uma programação para, se a pessoa mudar de hábito, usar o tempo mais curto possível. Mas em alguns momentos é necessário. Por isso, o nome integrativo, né? Integrativo não nega nada que possa trazer benefício para um paciente. Se aquele paciente, naquele momento, precisa disso, de uma coisa mais forte, de uma medicação mais forte, ele usa. E vai ser orientado a saber como é que ele faz para se livrar daquilo, mudando hábitos e trazendo mais saúde para ele, né? Então, a gente não nega nada, tudo pode ser usado desde que traga benefício para o paciente. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas recomendações em relação ao trabalho. A gente sabe que existem ambientes de trabalho que são mais tóxicos, que são mais problemáticos. Tem aquele chefe que não gosta de ver o funcionário nem levantar da cadeira. A gente sabe que são vários contextos que podem acabar influenciando para esse desgaste, para esse cansaço, para essa estafa, por exemplo. Então eu queria que o senhor desse dicas de como melhorar esse dia a dia no trabalho, né? Tem gente que passa 12, passa mais horas ainda naquele ambiente, naquela rotina de trabalho, às vezes mais tempo até do que em casa. Então, como fazer com que esse dia a dia, dentro dessa rotina, dentro dessa demanda, ela seja um pouco mais leve? Certo. É como a influência do médico. Não pode chegar ao trabalho, porque o trabalho tem as suas diretrizes, suas normas que a gente não pode influenciar em nada. Sim. A orientação é: durma o mais cedo possível, acorde mais cedo, já faça alguns exercícios, comece alguns hábitos. Exercícios que eu estou falando, não só exercícios físicos, né, mas faça exercícios de respiração. Se dê ao luxo, se dê de presente ter pausas. Se vê que está ficando estressado demais, se dê pausas. Pegue um sábado e, ao invés de sair só para beber com os amigos, o que também, eventualmente, é bom, desde que não seja em excesso e que não seja a única fuga, sair só para beber não resolve. O álcool também é tóxico para o cérebro e acaba piorando a situação às vezes, né? Então, sair sim com pessoas muito queridas, né? E dê pausas, vá fazer um relaxamento, vá fazer um tratamento, né? Usar um neurofeedback, aprender métodos respiratórios, fazer uma aula de yoga, de tai chi. A gente sabe que esses exercícios que controlam a respiração ajudam a baixar o cortisol. Então é preciso olhar para si às vezes, porque uma coisa que eu digo sempre aos meus pacientes: quando a gente adoece só, quem adoece é a gente. Quando a gente morre só, ninguém vai por nós, né? Então, assim, a gente é que tem que começar a olhar para si e fazer o que eu preciso para ter mais qualidade de vida. E, obviamente, se eu tenho um apoio familiar e de amigos muito queridos, aí fica tudo mais fácil. Rapaz, a gente lida com alguns episódios desse tipo, sabe? Inclusive, até a gente tem alguns episódios também que a gente pensa até em ter o burnout, né? Mas a gente conhece muita gente que realmente trabalha dessa forma. Quando a gente gosta do que faz, realmente eu acho que isso gera um prazer, sabe? Mas para quem trabalha, principalmente com um ambiente que tem pessoas de diversos tipos, de diversas personalidades, realmente eu acredito que também pode influenciar no burnout. Mais fácil, mais suave, mais gostoso também. Agora me diga, doutor, é possível que o burnout deixe sequelas permanentes, por exemplo, no cérebro? Sequelas permanentes, se a pessoa passa por um período muito longo, ela pode perder algumas células do hipocampo e ter redução e ter um problema de memória, né? E aumenta. E o burnout, a gente sabe que se for muito prolongado e não for tratado, ele aumenta o risco tanto de Alzheimer, né, quanto de AVC precoce, né, e aumenta bastante o risco de uma depressão levando a suicídio, né? Até um tempo atrás a gente não ouvia muito falar sobre burnout. E talvez por isso haja esse grupo de pessoas, enfim, essa parcela de pessoas que acredita que é mimimi, é bobagem, é invenção.
O senhor, de quanto tempo para cá o senhor percebeu um aumento de pacientes, de pessoas relatando ou até mesmo com a síndrome de Burnout identificada, enfim? Como é que o senhor vê esse contexto? Tem algo realmente a ver com o pós-pandemia? Tem algo a ver com o maior uso de aparelhos tecnológicos? Tem a ver com o quê? Acho que esses fatores influenciam bastante. O aparelho tecnológico, sem dúvida, que a gente ficou mais ocupado ainda e a gente é encontrado em qualquer lugar, difícil de escapar às vezes, né? Tem chefe que exige que você responda, né? Então, tirou esses escapes, essas pequenas escapes de relaxamento que boa parte das pessoas precisa. A pandemia deixou a humanidade como um todo, o nível de estresse na humanidade aumentou muito, porque muita gente perdeu amigo, parente, né? Teve medo de morrer, né? Então foi uma coisa assim que mudou e aumentou o nível de estresse geral na sociedade. Mas síndrome de Burnout já tem trabalhos mostrando estatísticas boas desde 2005. Né? Em 2005 já se fazia trabalho. Significa que nossa sociedade já vê há alguns anos essa forçação, esse exagero de relacionado ao trabalho. A gente criou uma sociedade que é muito mais ligada em sucesso e economia do que em bem-estar. A gente esquece que a gente está aqui para poder estar bem também, né? Então, o tempo todo só pensando em trabalho, etc. Então, já tem trabalhos antigos. Depois da pandemia, isso tudo aumentou, né? Então, a estatística na população atual já passa de 30% a chance de burnout, né? Nos trabalhadores. Na classe médica, passa de 40%. A classe médica é uma das classes que mais tem burnout, principalmente os médicos que trabalham com intensivismo, né, com saúde da família, que tem um envolvimento muito grande com as famílias, né, e com emergências, situações em que às vezes não consegue salvar vidas, isso traz um transtorno muito grande. Né? Curiosamente, os oncologistas não têm síndrome de Burnout tanto, e a gente atribui isso porque como ele já lida com a situação em que a mortalidade já é naturalmente muito alta, sim, ele não tem uma culpabilidade tão grande quanto aqui de quem pega uma pessoa completamente rígida que pode morrer num acidente. Né? Então, o estresse provocado por pessoas na área de intensivista é maior do que, nesse aspecto de causar burnout, maior do que nos oncologistas. E outra área que eu imagino que também seria bem comum, jornalistas. Né? Jornalistas, professores também, né? Professores, incidência muito alta também, muito alta. São as mais altas. Por causa das escalas, né? As escalas, as demandas de trabalho. Olha, viu, minha gente, bora se cuidar. Doutor, para a gente arrematar essa conversa, que a gente já está chegando no final, queria que o senhor falasse um pouco sobre faixa etária. Seja uma faixa etária também mais propensa, já que a gente falou sobre a questão dos profissionais, né, que são mais acometidos, mas também que o senhor desse essa dica aí, esse recado para quem está nos acompanhando em casa, né, reforçando esses cuidados preventivos e também em função da própria saúde e do próprio bem-estar. Sim. A faixa etária mais acometida é aquela faixa onde se espera mais produtividade, etc., que é entre os 30 e os 60 anos, né? 30 e 50 maior ainda. Mas hoje a gente vê gente mais jovem já, né? Com síndrome de Burnout, que antes a gente só falava ligado ao trabalho, mas é o estresse às vezes ligado ao esforço estudantil. A gente pode identificar também estudantes em pessoas mais jovens. Eu tenho pacientes mais jovens aqui, às vezes, né, com a síndrome também. Mas a faixa principal, entre os 30 e 50 anos, essa faixa onde se espera muito, a sociedade espera e a própria pessoa, né, de muita produção. Então dá esse recado aí, não se liga para esse povo pegar a visão, liberar um pouquinho esse estresse aí no dia a dia e também final de semana, aproveitar um pouco mais a família, aproveitar as pessoas que estão ali ao redor, se desconectar um pouquinho, sempre é necessário, né? Reduzir a luz azul, esses aparelhos tecnológicos, e ter muito mais relacionamento, mais encontros pessoais com seres humanos. Nós todos estamos iguais, estamos nessa jornada de procurar alegria e felicidade. Dar pausas, ter pausas sempre que puder, fazer algum tipo de terapia, né? Ter pausas, aprender também a fazer pausas respiratórias, padrões respiratórios, aprender a ter uma alimentação mais bacana, colocar o exercício como uma rotina do seu dia, na hora que for possível, né, de acordo com o ritmo de cada um. Então, aprender a se cuidar, né, se cuide, porque você é o maior responsável pela sua saúde. Nós só podemos ajudar, mas você precisa fazer a sua parte.
Perfeito, muito bom. Adorei lhe conhecer, doutor. Muito obrigada, viu, por essa conversa. Foi um prazer estar contigo aqui e espero que a gente tenha novos encontros para falar sobre outros assuntos aqui no nosso Fala Doutor, viu? Se Deus quiser. Eu agradeço. Muito bom. É isso, minha gente. Ficamos por aqui com o nosso Fala Doutor. Foi ótima essa conversa. Espero que você aí também cuide mais da sua saúde. Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado. Até lá.